bondoso, amado Pai Celestial, te agradecemos por mais um dia, por mais um fim de idade. Estamos aqui reunidos com os irmãos para aprender mais de Ti. Te agradecemos, meu Pai, pela família, por tudo que o Senhor nos dá e tudo que o Senhor nos promete em nossa vida. Te pedimos que Teu Espírito possa estar conosco e tudo de bom possa ocorrer em nossa vida, Senhor. E que a gente possa cada vez mais se esforçar, meu Pai, para o caminho justo do Senhor. Essa oração nós fazemos em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Sim, Diguinho e vocês dois por estarem aqui conosco, né? Eu vou arranjar um serviço para vocês, né? Até terminar a aula, tem tempo. Nós só vamos fazer uma recapitulaçãozinha da aula passada. Que conclusão nós chegamos? Quem é Deus? Deus é amor, nosso Pai. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai Pai. dos nossos espíritos. Pai dos nossos espíritos, não é assim? Hoje nós vamos ver isso aqui, é uma Quando controvérsia. fala Deus é amor, uma das qualidades dele. E Deus é amor, é uma qualidade que Deus tem, uma Deus característica. Deus é amoroso, É né? amoroso. E aí eles botaram Deus é amor, aí o cara vai falar que Deus é amor. E não tem corpo. Não, aí Não. não tem culpa. Deus é não tem- amor à medida da obediência das pessoas pelas leis que Ele Aí oferta para os habitantes da terra. Essa é a minha lei. Deus é amor, Aí se começa a distorcer muito tudo, aí Ele também castiga. Né? o amor é um substantivo abstrato, né? Não tem como se medir, né? Não tem como medir, como é que vai medir o amor? Né? Então, Deus é amor, a gente vê que é uma escritura mal interpretada, se a gente interpretar literalmente. E Deus é Espírito. O que vocês acham? Porque os pastores usam muito isso. Deus é Espírito, a não gente- importa que todos Eles, nós o adoremos em Espírito e verdade. eles falam Deus muito é que um o ser Espírito, espiritual, eles né? falam que o Espírito de Deus paira, como Ele é um ser obediência espiritual, pairava sobre não os ser mares, carnal. Mas ser espiritual não quer dizer que ele seja espírito. Na Isso, verdade, né? isso. Espírito, na nossa mente, espírito é o quê? Geralmente espírito é ligado a uma coisa que é ruim, né? Que não tem corpo, que tudo bem, ele tem um corpo celestial, ele pode atravessar uma parede, ele pode, mas espírito não, acho que não. Não é questão que o espírito é ruim. É porque o espírito é a matéria mais refinada. É um homem, só que com Não, matéria mais mas como na refinada. aula passada, nós somos semelhantes a Deus, né? Ele nos fez semelhança a Ele. Então nós podemos atravessar a parede então também. Ele não é espírito, ele é um corpo, como eu vou te dizer, celestial. Melhor dizendo. É um O corpo dele é perfeito, né? De Isso, Deus é perfeito. O nosso ainda é imperfeito. É isso aí. Nós estamos bem aquém, né? Estamos bem aquém de Deus. Da eternidade é. Estamos muito distantes, né? Com certeza. Mas, vamos, eu gosto de filosofar um pouquinho, vamos lá. Né? E o diabo é o quê? É espírito. Então, foi um anjo, né? Um anjo decaído, né? É Foi um anjo de espírito, luz. né? É um espírito, né? Um Foi um anjo de decaído. luz. E um terço dos demônios, dos filhos de Deus, né? Hoje a gente chama de demônio, mas são todos filhos de Deus. Né? Deus é o Pai de todos os espíritos, nós vamos ver aqui, que caíram com Lúcifer. São seres espirituais também, demônios também. Espirituais, são espíritos. Espirituais não. São espíritos, né? São espíritos. E vocês já ouviram falar alguma vez que algum demônio desse casou com alguma pombagira e teve filhinhos? Não. Casou com alguma pombagira. Alguma diaba. Já ouviu falar isso? Não, né? Não. Não, já ouvi falar que os espíritos já se apossaram de corpos de pessoas. Os espíritos maus, né? Para a pessoa praticar as obras da maldade. Pessoas que escolheram o caminho do mal. Só aprendi uma vez só quando era na pequeno. Bíblia, nas Escrituras,
Uma pessoa que me várias ensina isso. pessoas endemoniadas, né? Mas eles não reproduzem, Não tem como, né? não tem como. Não tem. E o Pai Celestial também, se fosse espírito, não reproduziria. Tá certo? Porque o espírito não reproduz. Existe, tem que ter uma matéria mais tangível para poder fazer a reprodução. Por isso que tem um propósito, né? Porque eles são anjos decaídos, por isso que eles não se reproduzem. Não Porque reproduz. só quem tem Já corpo. pensou se reproduzisse? Eles são doidos para ter um corpo, Esse carne amor e osso demais para demônio poder aumentar o fazer as coisas que a gente faz, construir essa uma casa, botar um potestade, cada vez telhado, aumentar as potestades. tratar, a gente poder namorar. Ele queria ter um corpo, o inimigo, e ele não tem. Ninguém aguentaria. Por isso que ele tenta as pessoas na demônio terra. que ia ter. Não é assim? Agora você imagina. Então nós se- podemos ver que Deus não é espírito, porque Deus reproduz. Um terço dos. Agora como é que nós vamos saber que Deus reproduz? Um terço dos seres que foram expulsos, imagina a população da Terra desde Adão até hoje, com mais os bilhões que tem hoje, que os milhões que estão nascendo todo dia. Um terço desses espíritos que nasceram foram espíritos decaídos, que está aqui. Os demônios Mas se imagina não quantos reproduzem. Se tivesse filho. Na verdade, nós estamos aqui, mas a guerra continua, né? Os filhos do demônio O principado, o são contestado. seus seguidores. São os homens, são os espíritos de filhos de Deus que seguem a Satanás. Eles são filhos do demônio. Eu assisti esses dias um vídeo de um pastor de outra igreja, Antônio Júnior, gosto de ver muitos vídeos dele, que ele fala sobre os anjos que existem, as batalhas que tem na terra, eu fico prestando atenção nessas coisas. Existe a guerra contínua. Eu também vejo, Você vê esses vídeos? mas Não de outra vejo, igreja. vejo, O... vejo e vejo os erros. Tem uns erros também, né? Isso que eu ia te perguntar. Lúcifer levou 1/3, correto? 1/3. Significa que 2/3 adquiriram a vantagem de poder nascer. É. E desses 2/3, não são todos que Não são vai- justos. Não. Então significa que a gente pode estar falando de ser meio a meio de ruim e bom? Não. Porque somente os filhos da perdição é que herdarão as trevas. Os filhos da perdição. E são aqueles que lutam, praticam, O mal. se opõem, não, mal não, As se coisas de opõem Deus. ao Espírito Santo. São conscientemente inimigos de Deus. São conscientemente inimigos de Deus. É o pecado contra o Espírito Santo. Como Judas Iscariotes. Então Caim. teve gente aqui dos 2/3 que... Teve, Que mas vai o falar. número é muito pequeno. Ah, tá. O número é muito pequeno, os filhos da perdição. A Bíblia registra, né, que a salvação, né, ela basta acreditar Em Jesus Cristo. em Jesus Cristo. Crer nele, né? Se acreditar em Jesus Cristo, mas creio até os demônios creem. Mas se acreditar já é o suficiente, a salvação está sobre aquela pessoa. Isso são as escrituras. A salvação não necessariamente no reino maior, né? Um reino de Não, salvação. Isso. Nós estamos falando de salvação. A deificação, o homem ser transformado em um filho de Deus, Futuramente, posteriormente, poder ser um Deus também, né? Potencial. ser perfeito né? como Deus é, que esse é o Vai trabalho ter de que Deus. batalhar, né? Vai ter que trabalhar em cima. Sim, aí é outra história. Mas a salvação não é difícil. Essas pessoas que estão na rua, né, que estão num dia que nós estamos na igreja, nós estamos trabalhando para o reino de Deus, e eles estão
bebendo, estão farreando. Não quer dizer que vão Morar com o diabo. morar com o diabo, não. Eles vão Eles vão passar com como um grau de glória menor. A igreja A fala não ser que a igreja esteja cometendo o católica fala pecado de do- matar, fazer A coisas igreja piores, católica né? fala do purgatório. Purgatório. A gente fala da prisão, que é o mesmo, parecido o mesmo entendimento, mas é o purgatório para a igreja A não católica. ser, né, Bal, que não estejam fazendo assim pecado, assim, se beber, tudo bem, é um pecado, assim, palavra de sabedoria, menos grave. Mas um pecado tipo como matar, blasfemar contra o Espírito Santo, ou perseguir, Mas ou judiar alguém a fazer maldade, ficar armando maldade com a pessoa continuamente. Essas pessoas aí, elas vão ter que enfrentar um inferno terrível, né? vão ter que enfrentar um inferno temporário. Né? Blasfemar contra o Espírito Santo é que é O pecado maior. o pecado que não tem perdão, pecado imperdoável. E o que é isso? E para blasfemar Então, contra o Espírito senhor, o Santo. que é blasfemar Isso. contra o Espírito? Você ter conhecimento, eu considero que eu tenho muito conhecimento, Deus me deu testemunho, tá certo? Eu não posso derramar sangue inocente, porque eu vou estar indo contra o meu conhecimento, contra o conhecimento que o Espírito Santo me deu, contra o testemunho que o Espírito Santo me deu. Eu vou bater de frente. Então eu não posso bater de frente. Não é? Não estou falando que eu sou perfeito, não. Estou longe ainda. Muito longe. Mas em caso de guerra pode acontecer uma situação diferente dessa colocação aí, né? É em outra caso de coisa. defesa da vida, né? É outra coisa. Igual tá Aí, crânio, no crânio caso, lá, sangue do nada o inocente, cara invadiu o sim. país, os caras civis lá tentando Não sobreviver. é um. Eles não estão errados, por não tá exemplo, a matando o pessoa outro, tem um não. porte de arma, um ladrão entrou dentro de casa, você Não é se isso. defendeu. Né? É diferente. Isso aí, né? Você não usou de violência. Você está usando de força. É. Existe uma diferença entre força e violência. Eu considero que a polícia às vezes faz violência. Não estou falando aqui de política, não. Tem um Alguns, candidato- né? Alguns agem tem um correto, candidato- alguns agem de Tem um maldade. candidato que Só tá ali fala fardado, mas isso tudo é mentira. mal da polícia. Estou falando mal da polícia, não. Fui policial. Eu considero violência você algemar um velho de 90 anos, de 80 anos. Para que você vai algemar um velho de 80 anos? Não tem necessidade para levar para conduzir, Não, né? tem casos e casos, né? Se a pessoa estiver alcoolizada, algema porque pode ser risco àquela pessoa, proteger a pessoa. No caso, numa blitz, pegou um senhorzinho com o carro, aí ele te ofendeu por causa que você está chateado, porque você vai lá e bota algema, aperta, já é diferente. Eu acho que o resumo é o seguinte: você não pode agir com maldade. Isso. Você sabe que No está final errado. é isso. Você sabe que você está errado, aí você vai e faz. Esse é que é o problema, É. entendeu? Entendeu? Vê se vocês entenderam o que é vocês a blasfêmia contra o Espírito Santo. É agir com conhecimento, E errar. afrontar as leis que Deus deu. Você errou porque não sabe. Aí é outra coisa. Você não sabe, você não conhece. Agora errou sabendo, aí já é na maldade. E aí você já sabe o que você está fazendo. Entendeu? Você sabe que está errado. Deus. É na Deus. nossa consciência, a gente Mas tem geralmente consciência do que é ninguém certo e todo que é mundo errado. que erra sabe que está errando. Então, Lá no fundo, Não, aí é sabe, consciência. a consciência É outra fala. coisa. É outra coisa. Blasfêmia contra o Espírito Santo, você recebeu testemunho. Nós não estamos aqui aprendendo. Uhum. Quando nós aprendemos, nós recebemos testemunho, porque vocês jejuaram para poder receber o testemunho. Não é assim? O Espírito Santo dá o testemunho. Se o Espírito Santo não dá o testemunho, eu posso provar tudo a vocês aqui nas Escrituras. Mas se o Espírito Santo não der o testemunho, a minha prova não vai valer nada. Mas se ele der o testemunho, vocês receberam o testemunho, procure andar com cuidado com aquilo que vocês receberem, com aquele testemunho que vocês receberem, para não errarem, para não blasfemarem, não lutarem contra o Espírito Santo.
Tá certo? Porque aí são considerados inimigos de Deus. Uhum. Não é questão de maldade, não. Toda maldade pode ser perdoada, todo pecado. Isaías fala que mesmo que os pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão como a branca lã ou neve. Não é assim? Mas se o cara luta, né, contra o conhecimento que ele tem, aí fica complicado. Não é todo mundo, não é a consciência não. É o testemunho. Se ele luta contra o testemunho que ele recebeu, é mais do que a consciência. Aí fica complicado. Está se tornando um filho da perdição, ou já se tornou. Nós não podemos lutar contra a nossa A nossa existência com Deus, a gente tem que aceitar o que Deus propõe para nós, né? Bom, deu para vocês entenderem isso? Então, que Deus, ele tem um corpo, mesmo que não seja igual ao nosso. Não é igual ao nosso. Atravessa a parede, entra pelo telhado. Sim, minha filha. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Quando Adão e Eva eles estavam no jardim do Éden, antes de comer o fruto, eles tinham um corpo espiritual ou já era um corpo como o nosso? Ou o corpo deles só ficaram desse jeito que está depois que eles Muito comeram o bom. fruto? Porque o Senhor falou uma coisa e eu fiquei pensando que se Deus ele não tivesse um corpo, ele não poderia procriar. Não. E Adão e Eva, se eles naquele momento fossem Eu estou espirituais, entendendo. Eu já entendi a sua você pergunta. já entendeu a pergunta? Já. Esse era o motivo que eles ainda não teriam filhos. É, E isso aí. eles eram espirituais ainda? Não era um corpo igual ao nosso. Não era. Não. Não só Adão e Eva. Nada. Todos os animais. Nada morria. Eu hoje vi um grande teólogo que eles falam. Eu fico olhando, falei, rapaz, como é que ele fala uma bobagem dessa? Perguntaram a ele se Eva não tivesse comido do fruto, o que Então teria é por isso que acontecido? eles não procriavam? Não procriavam. Porque eles eram espirituais. Eram espirituais. Mas não era espírito. Tinha corpo. Tinha um corpo. Mas Mas não não era era um Mas o corpo espírito espiritual. também é o formato do espírito? Mas não mudava nada. Não morria, mas também não nascia. Não envelhecia, nada. Nada. Tava tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo. Até antes de comer do fruto que ele está falando. Até antes de comer do fruto. Até porque Com comer o fruto, modificou Mas aí foi o tudo. plano de Deus comer o fruto, que lá em Neve lá fala. Até a terra sofreu mudança. E foi Deus necessário que falando Adão caiu para que os homens existissem. Os homens existem, segundo Neve 2:25. né? Deus falando que a terra, daquele momento em diante, Adão teria que viver do trabalho dele, porque a terra ia produzir espinhos, espinho, abrolhos. abrolho, tiririca. Então lá não produzia nada disso, era só Não, frutos bons. Não produzia nada, ele também não. Ele amaldiçoou Adão, Eva e depois amaldiçoou a terra. Olha só, até a terra sofreu Ela uma foi... metamorfose. Algum dia ela vai Voltar como se fosse. voltar. Mas ela Mas até eu a terra acredito, sofreu eu acredito mudança. uma coisa pessoal minha, que eu acredito que, na verdade, Você Deus... acha? Não, uma coisa pessoal que eu acredito. Uhum. Em relação a quando Deus casou Adão e Eva, ele deu um mandamento, antes de comer do fruto, que eles podiam multiplicar. Né, Deus deu mandamento. deu. Antes de comer do fruto. Então eles sabiam que, mas eles não sabiam como fazer, porque como eles eram inocentes como criança, não sabiam como fazer, não tinha entendimento de como fazer a multiplicação. Mas tinha um propósito, né? Rapaz, ele sabia que Deus não é um principiante. Deus sabe tudo. Não é? Deus sabe tudo. Ele sabia que Eva ia comer do fruto. Ele sabia, com certeza.
Isso aí eu sei que ele sabia. Ou você acha que ele Não, lançou o plano B? não, ele sabia, ele fez tudo Sabia. planejado, Ela fazia parte do plano dele. Sabia que Adão Ia aceitar e ia comer também. ia comer para cumprir a ordem dele E ter filhos. de não se separar de Eva. Nunca pensei nisso. Não. Está escrito aqui, Adão não foi enganado. Você sabe disso? Sim. Porque se ele não Eu comesse tenho uma o dúvida na Bíblia, da história de José. José, quando teve a visão do céu, das estrelas se curvar, coisa, será que ele lá no início já sabia o que ia acontecer lá pra frente com ele? Ele tinha uma visão na Deus sabe meninice tudo. dele? O homem não. Deus sabe todas as coisas. Eu não sei amanhã se eu vou estar aqui. Se daqui a meia hora eu estou vivo. Daqui a 1 minuto. E Deus fala que nem cabe a nós pensar nisso, né? Ficar Não. pensando muito lá na frente. É. Uhum. Então, né, nós estamos aqui, vamos por etapa, nós vamos chegar em José. Foi Mas- esse o motivo então de Adão não ter decidido comer do fruto? Pra não se Foi. separar. Pra não se dela. separar. Pra não- Fez o casamento deles, Deus fez o casamento dele e deu ordens a eles, né? O Você casamento imagina era se Adão não eterno. come do fruto. O casamento Ele ia era ficar lá eterno. sozinho no Jardim do Éden, ia continuar o Jardim do Éden, porque ele não desobedeceu, e Eva estaria expulsa sozinha no mundo. Aí ela ficaria sozinha, ela morreria e Adão ia ficar sozinho na eternidade. E ele, Olha só, Ele ia frustrar o frustrava o plano. plano. e Ele cumpriu o plano de Deus comendo Comendo. fruto para poder obedecer e viver com ela. Ele não foi enganado, sabia que a gente tem a morte. Eu vi um pastor, eu gosto de ver, fico aqui vendo alguns teólogos, né, e ficam filosofando aqui, eu gosto de ver. Tem coisas boas que combinam até com as doutrinas da igreja. E tem muita coisa que não combina, né? Existe uma diferença do que Adão fez e Eva, que foi mais com uma transgressão do que um pecado. O pecado é você deliberadamente cometer algo errado, sabendo que está errado. E Adão. transgressão é você cometer um erro, quebrar um mandamento de Deus, mas para cumprir, Adão quebrou o mandamento para cumprir um outro maior. Isso. Né? Adão quebrou um mandamento para cumprir outro mandamento. Abraão quebrou um Ele mandamento. estava enrolado, ó. Vou botar vocês daqui a pouco nessa situação. Ele estava enrolado. Chegou num beco sem saída. Sabe o que é um beco sem saída? Perdeu. Perdeu, falou, eu vou ter que comer. Tem que comer do fruto. Outra coisa também, por exemplo, Abraão, naquela casa que a esposa de Abraão teve que falar que era tia, né? Que era irmã, né? Irmã, Irmã. Porque ele Porque mentiu ia ser perseguido. para transgredir uma lei. Olha, mentiu não. Ele omitiu, né? Mentiu. Não mentiu, nem omitiu. Fez o quê? Ela era irmã dele. Ela era irmã dele. Era filho do mesmo Ah, pai. era irmã, mas não era esposa. Mas falou que era irmã, então não mentiu, né? Não, Nesse caso eu pensei que tinha mentido, mas não mentiu não. ela era irmã. Aham. Era irmã. É. Então ele mentiu, ele só falou que era irmã e não falou que era esposa. Mas tem uma história que Pra não se parece colocar que em conta risco de ser que, morto. que sobre o ele negócio falasse das que era- terras lá ia ter uma Que era coisa, então ele esposa, também iam matar ele. pediu, para se defender, ele teve que usar esse argumento Tá também. entendendo? Então nós já sabemos quem é Deus. Mas nós vamos ver mais na frente aí mais coisas. Só falando uma coisa, presidente. A Nefe matou Labão, Matou. derramou sangue. Não era inocente. Deus mandou, ele cometeu Era inocente? Não era inocente. Deus mandou e ele cumpriu o mandamento. Ele transgrediu teoricamente uma Mandamento. lei, um Na mandamento. verdade ele de matar transgrediu, o ele outro. foi, na verdade ele transgrediu, ele Para foi cumprir a ordenado, lei ele foi de Deus, ordenado. que Deus fala assim, melhor que pereça um homem que uma nação inteira pereça na incredulidade. Então ele é um homem iníquo que já ia usar Deus já mandou matar nações. crianças, né? Até Tá crianças. certo? Vamos prosseguir? Então vamos entrar aqui em algumas escrituras. Vocês estão com a escritura? Sim.
Hebreus 12, 9 a 10. Alguém pode ver? Quem vê primeiro aí? Hebreus 12. 9 e 10. Quem pode ler? Que abrir primeiro, lê. Também, na verdade, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Porém este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Beleza, né? Participante da parte da... Agora, para isso que ele nos corrige. Às vezes a gente... O Geraldo não está aqui, mas a gente vai citar o nome dele. Aconteceu esse problema com ele. Ele reconhece. Foi pro bem dele. Uma correção brava, mas Deus... É tudo que Deus faz, é bom, né? A gente não tem que Uma questionar. correção brava, mas... Tem outros que Deus corrige, Deus dá uma aprovação para corrigir, mas ele não aceita. Mas ele aceitou, viu? Vocês viram o testemunho dele lá no púlpito, não foi? Eu vi. Maravilhoso. E eu conversava com ele aqui todo dia no telefone. Né? Conversava com ele. Ele falando para mim que ele ia para a igreja, que Marinha forçava ele a ir. Olha só. Mas ele ia contrariado. Então ele chegava lá, Não houve nada. não aprendia nada. Ficava conversando com outro companheiro. Coisa que não dizia respeito nenhum. Atrapalhando o aprendizado dos outros. Não é o dele não, o dele já tinha ido para o brejo. Atrapalhando o aprendizado dos outros. Tá certo? Mas a aprovação foi para que ele Já chegasse ao Senhor. chegasse ao Senhor. É por bem ou é por mal? Né? Nem todos vai por mal, não. Tem um que não vai nem por mal. É verdade. Não vai nem por mal. Eu já li essa escritura, mas nunca prestei atenção nessa última parte. Isso acontece muito. Hebreus 12, 9 e 10. Já vimos quem é o Pai de todos os Espíritos? Pai Celestial. Ele é o Pai. Pai de todos os Espíritos. Mateus 23, 8 a 9. De 3. 8 e 9. Posso ler? Pode. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está no céu. Tá certo? Esse é o Pai. Na verdade, esse é o Pai de todos nós. A gente chama papai. Mas o Pai mesmo é Ele. Nosso Pai Celestial. Ele é o Pai de todos nós. Tá certo? João 20, 17. Jesus falando para Madalena, na ressurreição dele,
Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Meu Pai e vosso, Pai. o Pai é um só. Deu para entender? Jó 38, de 1 a 7. Jó. Deixa também. Jó 38. É. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, deu um redemoinho e disse: Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu me farás saber. Onde estava tu, quando eu fundava a terra? Faze-me o saber se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, até o 7? É até o 7. Uhum. É até aí. Olha só. Ele está perguntando a Jó. Nós já temos essa escritura aqui esses dias. Né? Aí ele pergunta, fala com Jó, que Jó já era velho. Quando ele Avançado de dias. avançado de dia. Quando ele estava fundando a terra, Jó já era um avançado de dias. Né? Não é uma coisa maravilhosa? Quando ele estava fundando a terra, Jó já era avançado de dias. Já era velho, rapaz. Ele está falando aí. Ah, tá, que Jó já existia antes. É Isso? É. Falando da vida pré-mortal de Jó. É verdade. Já conhecia Jó há muito tempo, Muito tempo. quando ele fundou essa terra, antes da fundação da terra. Quando ele estava fundando a terra, medindo, né? Jó já era velho, avançado de dias. Mas não é isso que nós estamos querendo saber. É um mistério, né? A Bíblia tem Todo- o céu. Todos os filhos de Deus jubilavam. Sabe o que é jubilar? Louvava, né? Se alegrava. Não. Se alegrava. Estavam tão alegres, é mais do que alegrar. É mais do que alegrar. Jubilar é você Fica uma alegria muito grande. eufórico, uma euforia muito grande, uma alegria muito grande. Quando ele fundava a terra. Inclusive ele estava se alegrando, né? Jó. Todos os filhos, né? Todos os filhos Todos os filhos. jubilavam. Por Essas que nós jubilávamos? Você já pararam para meditar sobre isso? Porque nós queríamos ser como Deus, né? Era o plano. Ele nos... Era o grande conselho. A Ele estava nos gente tinha explicando. desejo de ter um corpo igual ao de Deus, de ser... Ele estava explicando, né? E nós nos alegrávamos muito. É jubilávamos. diferente do que Lúcifer teve, o desejo de Lúcifer. Que Lúcifer não quis ser como Deus, ele quis subir acima do trono de Deus e reinar sobre Deus. É diferente, é totalmente diferente. É como se fosse assim, ó, eu sou pai e tenho meu filho. Eu desejo que meu filho seja igual ou melhor do que eu, porque é mim, né? E Deus quer isso pra gente também. Fomos Mas não- informados naquela época que ele providenciaria uma terra para nós, onde seriam testados e provados, para que pudéssemos ser aperfeiçoados. Ele prometeu que nos ajudaria a reconhecer a verdade quando a escutássemos outra vez aqui na terra. Que você já pensou? Você ser mandado para Passar pelo véu, esquecer de tudo. esquecer de tudo, mas ele prometeu que nos ajudaria a reconhecer a verdade quando a escutássemos outra vez na terra.
Por isso que às vezes a gente fala uma coisa para alguém e ela não entra na cabeça dela. Outro já, Tem gente que fala assim, Caramba. "Poxa, parece familiar, uma coisa assim, É, eu já, isso é- já ouvi falar isso é sobre isso. verdade. Uhum. Ele sente que é verdade. Bal, não querendo te Deus nos cortar. ajuda. Nós, Não, pode cortar. nós, Não, aqui, fala, na te... agora nós aqui não. na Terra que a gente pode ver anjos, conseguir Ué. ver. Na Vai Bíblia ter tem caso. várias passagens que falam sobre isso. Vai ter Porque caso. eu já vi uma vez. Então, Que beleza. Algumas Eu vezes. só vi um capeta até hoje, mas morei numa casa mal assombrada. Morou? Eu também já vi. Morei. Eu era ateu, rapaz. Aí você viu um espírito maligno? Vi. Eu convivia com a mulher, não era só ele não. Tinha alugado essa casa. E o espírito era visível. Diz que o espírito é igual a gente, né? Mas ele pode se transformar, fazer material. mutações, É. ele metamorfoseia, né? Uhum. A palavra é essa. Ele pode se transformar em bicho, coisa assim. É. Você viu? Você já passou uma experiência dessa, Você eu já fui viu agradecido, aquele depois eu fui filme- enforcado lá no monte de ver uma pessoa sem perna. Aquele filme que Depois aparece sumiu. um abutre. Era o inimigo. É um filme que no início é um abutre aparecendo assim no início do. Não é no início do filme não. É da Da cena. todo filme vai aparecer aquilo que já é da A marca do filme. editora, A né? editora do filme. Um abutre, Uhum. aparecia um abutre na parede, tomava conta da parede toda. Voltava a ser um abutre, transformava numa cobra e corria na parede. Mas ele sabe que eu já contei isso para todo mundo aqui, sabe disso. Né? Uma vez Mas eu eu vi ficava tão. Não era normal, né? Eu ficava tão bravo que eu ficava revoltado, porque eu pagava o aluguel da casa na casa alugada. Pagava o aluguel, estava aquele. Não estava com medo, não? Não. Eu ficava muito Chateado. Uma vez eu vi um anjo lá em muito casa. zangado. Muito zangado. Aí, a minha vizinha, no outro dia, eu fiquei com muita vergonha, que ela me chamou, só na hora que eu ia falar com o senhor, que eu vi um barulho ontem à noite aí na sua casa. Eu nunca tinha visto nada. Eu era ateu, nem acreditava que existia espírito nem nada. Vi um barulho aí na sua casa. Eu falei, ó, a senhora é crente, ela era crente, eu não sei se está viva ou morreu, mas deve ter morrido, ela é bem mais velha que eu. Eu vi um barulho aí na sua casa, falei, ó, estou com vergonha de falar com a senhora. Apareceu um negócio na parede, um abutre, transformou numa cobra, depois pegou na mulher, a mulher incorporou aquilo, agarrou a cabeça da prima dela, foi para a parede e bateu. Só que diz que tem força, tem força sobrenatural. Comigo não aconteceu isso nada, não. Eu estava muito zangado. Agarrei ela, joguei para cima, já caí num armlock. Quando caiu, já veio. O espírito ao invés de apanhar, quem apanhou foi a mulher. Não sabia quem estava ali na hora, né? Não sabia. Ela Você agarrou a imagina cabeça assim, da prima dela e meteu na parede, rapaz. Aí ela caiu num armlock. Falei, quero ver você sair daqui. Pode ser quem for. Negócio bravo, hein, presidente? É bravo. Aí sumiu. A gente aprende uma coisa, presidente, que o espírito maligno, ele teria, que Deus não deixa entrar na gente porque a gente tem proteção. Mas se ele fosse entrar e destruir a gente, poder destruir a gente, Aí o que aconteceu? A mulher falou, eu sabia que era isso. Eu vim conversar com o senhor porque eu sabia que era isso. A minha cunhada morou nessa casa aí e ficou tão doida que pegou um facão e saiu correndo atrás das crianças na rua para matar. como se cria? É.
Essas histórias é verdade, eu acredito. Uma vez lá na reunião familiar, lá em casa com o tio Jabo, lá uma vez, eu tava sentado, o tio Jabo tava assim, sentado, pregando pra gente. Eu olhei em direção da porta, assim, eu vi um anjo com a asa, assim, ó, e tava sobre o ar, assim. Aí quando eu vi que tio Jabo sentiu que eu tava olhando, que ele foi virar a cabeça, o negócio desapareceu. Era só pra eu ver. Então. O negócio sumiu, assim, voando. Não tinha nem aquela área. Entenderam? Eu tive essa experiência. Aí eu cheguei à conclusão. Deixei de ser ateu. Foi uma benção na minha vida. Que eu pensei, se existe o mal, existe o bem. Comprei uma Bíblia, li de Gênesis e Apocalipse. Não entendi nada, mas li de Gênesis e Apocalipse. Não entendi a primeira vez. Depois fui lendo outras vezes. Aí fui... Algumas coisas eu achava que era... Fábula, né? E exagero. Aquilo era história que os judeus criavam. Né? Mas muita coisa eu achava que era verdade. Aí fui pesquisando e fui me aprofundando. Tá certo? Comigo foi assim, como se ele tivesse sentado ali, aí aqui era tio Jabo, aí apareceu ali assim, eu fiquei olhando. Mas O negócio aí, quando o tio Jabo sentiu que ele ia virar a cabeça, o negócio sumiu. Vamos deixar esse testemunho para lá e vamos ver aqui João 6,45. Esse é meu testemunho, coisa que aconteceu comigo. Deus me deu, por isso que eu não sou ateu, rapaz. Deus me deu. Vocês viram minhas amizades? Só amizade brava. Só gente muito ruim. Ué, eu não sou amigo do irmão Amaro, se eu falar que eu sou gente brava também. Não, hoje não é minhas amizades para trás, né? Eu conheci a igreja. Tinha um que gostava de ser chamado Bendito Espírito Mal. Bendito Espírito Mal. É como ele gostava de ser chamado. Era espírito mal mesmo. Pistoleiro de aluguel, ladrão, tudo que você puder pensar de ruim, Imaginar. ele era. Entendeu? Mas vamos deixar isso para trás e vamos ver lá João 6,45. Vamos reconhecer a verdade. João 6,45? É. João 6. Não, questão. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Conhece a voz dele. Por isso que muita gente não conhece. Você fala com o cara não quer ouvir. Não é? Mas tem outro que quer, que conhece a voz dele. Que do Pai ouviu e aprendeu. Quando é que você ouviu do Pai? Na pré-existência. Na pré-existência. Antes de mandar aqui, né, que pai que vai mandar um filho com uma selva de pedra dessa e não vai instruir ele? Ó, preste atenção nas coisas que eu estou te falando. Quando você chegar lá, você reconhecer o que eu estou te falando, quando você ouvir. Não é a lógica? Nenhum pai ia mandar a gente para uma selva de pedra dessa, ou uma selva de árvore mesmo, sem ter falado, sem ter ensinado o filho. Então, quem ouviu e aprendeu. E tem muita gente que ouve, mas não aprende. São dislexos espirituais. Vocês sabem disso, que tem dislexo espiritual? Eu já ouvi o senhor falando. Nós vamos mostrar na frente. Dislexos espirituais. Que estudam sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Muitas vezes são até doutores em teologia e não sei o quê, mas não chegam ao conhecimento da verdade. São dislexos espirituais. Deu para vocês verem como é que ele nos ajuda a reconhecer a verdade? Aquele que ouviu e aprendeu. Quem ouviu não aprendeu. Eu às vezes vejo as pessoas nas aulas, está lá o
o professor ensinando, se esforçando, preparou uma aula, deu duro para preparar a aula, e muita gente está conversando sobre coisas que não tem nada a ver. Vasco, Flamengo, política. Teve uma vez que eu cheguei em casa muito chateado, que eu preparei uma aula lá, com toda a dificuldade que eu tenho para isso. Chegou lá, as crianças começaram a pular para lá, falar de Naruto, um montão de coisa lá. Eu vim para casa decepcionado. Pokémon? Caçando Pokémon? É, mas não tem jeito não. Mas assim, João 18, 37. Quem pode ler? João. Cadê aqui? João. João o quê? 18:17. 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nossa, mesma coisa com a outra. Todo aquele que é da verdade, todo aquele que foi instruído na verdade, ouve a voz dele, conhece a voz dele. Aqui. Né? Agora vamos chegar na rua sem saída. Todos nós somos filhos de Deus, né? Está a escritura aqui mostrando. Jesus Cristo, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Maravilha. Vocês sabem o que é unigênito? Único. Único. Então nós somos filhos ou não? É que gênito que foi gerado, né? Fisicamente. Unigênito. Ah, sim. Nós somos Respondeu. filhos. Nós somos a sequência dos filhos, mas ele é o único filho gerado por Deus. Ele é o único De carne. na carne. Olha só. Interessante a história de Jesus, que ele foi um menino, ele foi crescendo de graça em graça, né? O único criado, o único gerado. Se pudesse fazer hoje o DNA de Jesus e do Pai, nós iríamos ver que o DNA bate ele. Irmão, Sim, minha filha. eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Não sai daqui sem fazer pergunta. Como se deu a gravidez de Maria? Isso, nós vamos falar disso agora. Ela concebeu pelo Espírito Santo, fala para isso. Né? Vamos falar sobre isso. O pastor. Não vou falar o nome dele não. Hoje está vendo o vídeo dele aqui. Falando que Maria foi engravidada por um alienígena, né? O que vocês acham? Que eu sei das escrituras que Porque ela era virgem. ela não tinha relação, ela Não, foi concebida não pelo Espírito Santo mesmo, que Como acho que foi Deus assim que tocou, né, ela dormindo, o poder do Espírito Santo no anjo mandou tocar e formou aquela gravidez, né, pelo toque da mão de Deus. Eu consigo acreditar assim, foi um toque de Deus na vida dela. Eu não discordo dele não. de O que é um alien? um ser de outro, não Extraterrestre. seja dessa terra. Extraterrestre. Deus é terrestre? Não. Uma vez eu estava vendo televisão aqui, aí minha bisneta, aí passou a propaganda um extraterrestre, Aquele filme ET. ET, Pedalando bicicleta. pedalando bicicleta, pedalando bicicleta. Aí ela, eu tenho medo de ET. Eu falei assim, mas por que você tem medo de ET? Se nós somos ETs. Ela, nós, vovô?
É claro, nós não somos aqui dessa terra. Nós somos ETs, nós somos extraterrestres, nós somos fora daqui. Já li essa escritura aqui. Nós somos peregrinos, viajantes aqui nessa terra. Nós estamos aqui peregrinando de passagem. Com a missão. Né? Tá certo? Nós somos extraterrestres. E Deus é um extraterrestre. E o Espírito Santo foi encarregado de trazer o sêmen para inseminar Maria. Agora, não me pergunte como é feito, porque uma vez o presidente já falou comigo que existia 80 e tantos métodos de inseminação artificial. Eu não sei se existe tanto. Ele também tem que pensar o seguinte, a tecnologia que nós temos, seres humanos, baixo no nível, é fazer inseminação, é pegar um sêmen e introduzir, não tira a virgindade, continua sendo virgem. Agora imagina a tecnologia de Deus para fazer isso. Já pensaram? Deve ser uma injeção que nem a agulha tem, só. Entendeu? Nós usamos 5% do cérebro, de uma forma geral, médio, né? Os cientistas, os caras, o maior QI pode chegar a 10%. Mas o normal é 5%. Imagina Deus que usa 100% do cérebro, da inteligência. Uma vez eu vi um filme, né, que a mulher ia transportar uma droga nova, engoliu aquilo, e quando ela chegou a 100% do cérebro dela, ela virou matéria. Ela estava em tudo quanto é lugar, resumindo, tipo assim, virou Deus. Né? Esse filme é muito bom. Lucy. É. O nome do filme é Lucy. É. Deu para entender? Eu respondi a sua pergunta ou não? Respondeu. Eu não sei qual tipo de inseminação foi feito. Agora que foi feita a inseminação, por isso que Deus é um homem exaltado. Agora, se for uma célula, por quê? A inseminação pode ser através até de uma célula, não tem a Dolly, a ovelha. Foi feito... Foi o primeiro clone, né? O fato é que naquela época, para a pessoa entender isso, era muito mais difícil que pra gente hoje, né? Que naquela época não tinha nem inseminação, como que o cara ia pensar nisso? Hoje a gente já tem tanto esclarecimento, né? Você tirar e o médico vai lá e não tem problema nenhum e daqui a pouco tá grávida. Ou seja, imagina daqui a 100 anos. A Como que não palavra vai ser? unigênito, uni é de único, e gênito de geração mesmo, é gerado. Existe um procedimento para poder gerar o Tá filho. certo? Aí eu posso falar uma coisa? Eu creio que foi Deus, mesmo o próprio Deus, que tocou em Maria mesmo para conceber pelo Espírito Santo. Pode ser. Eu creio nessa tese. Eu vejo Tocou, muito o pessoal na ela internet. formou Jesus nasceu. O pessoal na internet falando, querendo saber a etnia de Jesus. Que vê muito foto, ele louro, não sei o que, aí muita gente fala, não, ele era moreno, não sei o que. Só que aí, se for ver a etnia de Jesus olhando pelo pai dele, que não é o pai dele, que é José, aí você pode até falar. Agora, como que é Deus? Ele é filho de Deus. Então você não tem como dizer se ele nasceu louro, moreno. Entendeu? Porque como é Deus? Agora, se você for falar que não foi Deus que criou ele, que foi José que inseminou, aí você vai achar a etimologia dele. Você vai dizer, não, ele era do Oriente Médio, o rosto dele era assim, entendeu? Mas a gente não tem como saber. Porque pra gente foi Deus que inseminou Maria. Então, como eu vou saber como era Deus? Aquele povo que pegava sol, ele deveria ser uma cor parda, assim, pra moreno, né? Que a gente imagina, né? Se ele fosse filho de José. Né? Mas ele é filho de Deus, não tem como Se saber. queimar muito no sol, trabalho. Esse é o único na carne, filho de Deus. Viu? Se Deus fosse Espírito, como é que ia gerar um filho na carne? Eu não sei como é que foi feita a inseminação. Não tem revelação nenhuma Não, sobre isso. não tem. Como é que ele foi, a forma como foi gerado. Mas sabemos que é uma inseminação, né? Tem um gene de Deus lá dentro.
está em Maria. Ele tinha um gênio de Deus para poder. Ele é filho de um pai imortal com uma mãe imortal. Aí ele adquiriu a mortalidade por ser um ser mortal, né? E pôde ter a condição de viver novamente por ser filho de um Deus. Ressuscitar. Vou falar uma coisa agora. Ele teve alguma vantagem por ser filho de Deus? Vantagem? É. Bom, Ele aprendia mais fácil, ele... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? estou entendendo. Ele era um Deus. Semideus, ou já era um Deus? Era um Deus. Não é? Um corpo, a Escritura resiste, um tabernáculo de barro. Nosso corpo. Aham. Mas ele, quando já chegou aqui, ele já era um Deus. Ele que foi que criou a terra, sob a direção do Pai. Né? Ele criou a terra, criou as estrelas, Se todos. tudo. Então ele já era um Deus. Já era Todas- evoluído, né? Todas as inteligências lhe obedeciam. Né? Se Deus criou nós como corpo e espírito, né? Todos nós estamos vivendo nessa terra, né? Como às vezes eu fico vendo uns vídeos, poderia se classificar Putin como um anticristo? Presidente? Não vou tocar em política, não. Não estou falando político, não. Vladimir Putin pode ser considerado como um anticristo? Não, isso é o que eu estou falando. Eu não tenho nem como saber de... Deixa Putin falar. Não, só pra frente mesmo. Tá certo? Então, ele era o filho único, unigênito. Era e é. Né? Não existe outro. Mas nós tiramos grandes lições disso, porque sabemos que Deus gera, não é verdade? Tem alguns pastores que dizem que nós dizemos que Maria não era virgem, que Deus teve relações com Maria. Deus não teve relações com Maria. Se nós temos que somos um cérebro desse tamanhozinho em comparação com Deus, o cérebro de Deus, sabendo fazer inseminação artificial, imaginem Deus, a tecnologia que ele tem. Se tivesse tido Vai fazer relação, não era chamar de inseminação. Virgem Maria, né? Concebeu a Virgem, né? Não é isso? Virgem. Tá certo? Jó 38. Aqui é o que nós lemos, não, nós lemos. Já lemos Jó 38. No grande conselho, é chamado grande conselho, soubemos que todos nós teríamos decepções nessa vida. Tá certo? Todos nós vamos ter decepções. Nós estamos aqui aprendendo, né? Vamos ter problema, né? Morte, emprego, não é verdade? Muita coisa que vai nos trazer doenças. Apesar de que a morte é uma benção. Morte não é maldição, não. Mas ninguém quer morrer. Porque Deus já nos colocou no instinto Querer viver. querer viver. A não ser as pessoas que sofrem depressão, né? Que tem um caso A não ser as exceções. de exceções. Estou falando da regra. Minha avó gostava muito de viver. Não quero morrer, eu quero viver muito. Ela estava velhinha, mas queria Tá viver. certo? Então nós iríamos ter todas essas provações. Mas ao invés delas nos abaterem, nos destruírem, elas são feitas para quê? Nos fortalecer. Para nos fortalecer. Vamos ver aí em Atos 14, 22. Plínio abre em Atos 14, 22. Você abre em Romanos 5, de 1 a 5. Atos 14, 22. 14, 22. Você pode ler, Plínio? Posso. Fortalecendo os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, e dizendo que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus.
Uhum. Atos 14, 22, né, Pedro? É. Olha, ninguém prega isso. As É igrejas, que muita igreja prega as facilidade. igrejas, é isso aí, as igrejas estão cheias porque ninguém prega. Ninguém quer pregar coisas certas, duras. É a partir de muitas provações que nos importa entrar no reino de Deus. Não é entrar sem provação, não. Tudo isso aqui. Doença, tristeza, decepções, mágoa, Calúnias. morte. Tem que morrer. Se não morrer, não entra. Calúnias. Calúnia. Se não morrer, não entra. Tem que morrer. Olha só. Não é? Então até a morte é uma bênção. Se Adão vai lá e come do fruto da vida, Ele viveria para sempre seus pecados. Hoje nós estávamos conversando sobre isso. nós estaremos ferrados. E esse era um fruto mesmo, fruto como o fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha só. Tem um nome muito estranho. A terra era toda modificada. Não é como é hoje. Uhum. Não é? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acredito que o fruto da vida que Adão comeu é uma coisa que eu Não, penso. Adão não comeu, não. Que Adão comeu não, que foi proibido de comer isso. Desculpa. Que é parecido com o mesmo fruto, ou se não for o mesmo, que daí sonhou com aquele fruto da árvore da vida que seria e provou. Seria aquele fruto branco. Não, mas é isso que eu Aí tô é falando. outra coisa, aí ele provou. Ele provou. Seria E essa árvore da vida fala no livro do Apocalipse que ela tem pessoas que vão provar dela, né? Que vencer, né? O que vencer vai provar. Está plantado no meio do jardim de Deus. Aí daí fala que a alegria era muito grande quando provava do fruto, né? Mas não é a árvore da vida. Porque senão ele não morria. Tem nada a ver com a árvore do bem do mal da de Adão e Eva, não. Essa Tá árvore certo? aí Mas é outra simbolicamente, acredito que seja É. simbolicamente a mesma árvore que Deus fala lá de Adão e Eva, simbolicamente. Agora, Pelo que traz alegria, né? você pode ler para a gente Romanos 5, de 1 a 5? Sim. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só. Isso é muito grande, O né? que é as tribulações? Uma bênção muito grande. As tribulações, rapaz. É uma bênção. Olha só. Né? Você agradece pelas tribulações? Então sou muito abençoado. Eu não agradeço, não. Então eu então sou muito abençoado, porque Não, mas você agradece? a quase me esfaquear, quase tirar minha cabeça quantas vezes. Até que essa semana eu agradeci até pelas tribulações. vezes, fui Vocês perseguido pelo agradecem trabalho, pelas até hoje eu acho que Ninguém nem minha família agradece, acredita é em muito mim. difícil, rapaz. Essa semana a gente só Obrigado, agradeceu pelas Senhor, pela tribulações. doença que o Senhor me deu, por ter me jogado atrás do carro. Hoje ele agradece. Você vê que ele agradeceu. Ele Então, fala agradeceu mas é tudo muito que ele passou. difícil. Muito difícil. Mas eu Alguém tive, agradecia. esse dia eu tava com uma dor imensa de cabeça quando eu fui levar a vida pra jogar bola lá perto de Farol de São Tomé ali, antes ali. Eu tava com uma dor na minha cabeça, minha tava doendo muito aquele dia. Eu parei e falei assim, eu agradeço o Senhor pela dor de cabeça. É difícil de agradecer, eu tive que agradecer a dor. É porque A dor parece que sumiu quando eu agradeci. como Uma nós coisa somos contraditória. seres corruptíveis, nosso corpo sempre sofre dor, nós estamos sujeitos às dores, às dificuldades, e isso é muito difícil de você sentir uma dor terrível, até uma dor de dente, você não aguenta. Ai meu Deus, tira essa dor logo de dente, ninguém aguenta, né? É que logo tira a dor de dente. Eu nunca vi ninguém agradecer. Uma faca passa assim na perna. Essa semana- Ai, que medo. Vai falar, meu filho? Pode? Essa semana André bateu a 120 por ônibus. Minha nossa. Isso. Cheguei lá naquele dia que você estava na oficina, ela Fala bateu. sério. Ainda bem que não Aquele carro. machucou, né? Aí cheguei lá, ela tava lá, ó, dando risada, olhando pro carro, Eu tava de cima. bati. Acabou com o carro.
Sem dor, sem nada, eu agradeci. O carro tá tudo acalmado lá, mas ela tá bem. Agradecemos, vai fazer o quê? Quem bateu? Eu bati. Bateu no ônibus. Você? Na estrada, André, Sim, ele tava indo pra cachoeira. de frente. Você bateu Eu dirigindo? bati. Mas só que na hora eu não agradeci não. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Olha O só, ônibus que benção. atravessou Minha e nossa. eu fui no meio do ônibus. Mas foi quando você foi cortar um carro, Foi cortar um carro. aí você foi de frente com o ônibus. Na verdade era Um milagre, hein? uma É. travessia, né? A pista e tinha uma pista atravessando. O ônibus entrou, ela foi cortar o ônibus, foi cortar o carro na hora que o ônibus estava atravessando. O ônibus eu acho que. Atravessando a pista, aí atravessou o caminho. É. Ela jogou pra cá e atravessou pro cá, encontrou o cara na frente. Olha, eu já perdi Tirou a visão dela. amigos ali naquela estrada ali, bastante. Não são poucos não. Já... Foi ali em Guarulhos. Então, Não, no posto. Tava indo em casa. você sobreviver Foi aonde? nessa No velocidade aí é... Ah, meu pai. Mas então, ele tocou nesse assunto porque na hora eu não agradeci. Eu tô agradecendo depois de alguns dias que eu fiquei pensando. Mas isso foi perto agora? Eu fiquei agradecido na hora que eu olhei o carro e olhei ela, que eu não tinha acontecido nada com ela e o carro estragou bem, né? Aí eu olhei assim e falei assim, ó, graças a Deus. Não Nem um machucou arranhão. ninguém. Não. Ó, milagre, hein? Pensei que ela ia estar ruim no dia seguinte. Não, E se eu ela, também. ela tava 120 Eu mesmo. que bati aquela vez que você socorreu de Ah, moto. meu Você filho, esqueceu? Mas mesmo assim, pô, você vai patinar e já É, André. Não, mas patinou. Uma vez eu bati de moto, o primo foi me pagar Minha no Natal. Eu vim aqui na rua do gás, eu fui desviar, bati na lanterna, o cara veio queimando a minha, eu tava uns 700 por aí. Eu voei daqui, eu voei longe. Cheguei a dar uma estrelinha, levantei pra Mas ele. na hora H a gente não agradece. Ela falou que tava até meio agorada, porque quando chegou lá perto de casa, o cachorro, ela parava, o cachorro mijou nela. minha nossa. Mas então, a gente não agradece as tribulações, É não. difícil, tá? É difícil agradecer. É difícil. A gente é meio difícil, né? É. A gente é Ah, foi esse meu Pai do Céu que eu fiz. Aí depois que eu parei pra pensar que podia estar mal ou até morta, que eu agradeço a Deus. Mas depois, na hora É. H a gente não agradece. Eu entendo. Agora o erro foi na coisa, ali era o lugar. Foi meu. Você não podia cortar ele não. Não. Ali na travessia da passarela, na segunda passarela, ele não pode cortar não. Mas estava de madrugada. Aí mas você foi com pressa para poder chegar, e o ônibus atravessou na frente. Estava de madrugada. 5 horas da manhã. Olha, deu para vocês entenderem? Meu. Perfeitamente. Somos filhos de Deus. Eu tenho um irmão que morreu, teólogo, doutor em teologia. Já contei isso. Fazia curso, né, para pastores. Ele se gabava, ele tinha formado mais de 600 pastores. Tá? E diz para mim que nós não somos filhos, não. Nós somos criaturas. É a concepção que nós não somos filhos. Tem pessoas que falam. Entenderam? Sob certo aspecto, ele está até certo, que o corpo nosso é criatura. Mas quem habita esse corpo é um filho de Deus. Não é? É um filho de Deus. Todos nós que habitamos, temos um corpo e habitamos esse corpo. Esse corpo vai ficar aqui. Nós, quando ressuscitarmos, não vamos ressuscitar com esse corpo corruptível. Vamos ressuscitar com um corpo incorruptível. É outra matéria. Tá certo? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o trabalho dele. Eu vou dar para vocês as escrituras para a próxima ministração. Beato, Você você falou de acidente, eu tive um livramento. Eu falei vi pra o cachorro. grupo, não? Creio. que aí todas as coisas Você coloca lá. Te bota lá, claro. Ah, então O botando caminhão depois. do jeito que Aí vem. ele adiciona as pessoas que querem participar da aula. Então Mas tá ótimo. O Felipe, se batesse de frente, carregava A ele. próxima aula Ali muito é uma aula muito polêmica. Mais polêmica? É mais polêmica do que essa. Deificação
ou exaltação, né? É muito polêmico. Para mim não. Mas Aí o senhor vai dar as escrituras agora ou vai botar no grupo? Eu vou botar no grupo. Vou botar no grupo? Bota bota no no grupo, grupo, né? Tá bom. tá bom? Vai ser muito boa a aula. Espero que vocês estejam presentes. Deificação e exaltação. Nós vamos mostrar nas Escrituras que esse é o maior trabalho de Deus. Não foi ter criado a Terra, os planetas, né? O universo, esse universo que nós vivemos, que existem outros universos, a ciência já admite a existência de outros universos. O maior trabalho de Deus é transformar os filhos dele em Deus, em serem perfeitos como ele é perfeito. Bom. Tem situações que a gente é predestinado a acontecer, por exemplo, eu tive uma experiência com um colega lá da igreja congregacional que chamou a gente para pescar ali perto do. Indo para Sapucaí, ali tem aquele solar da baronesa ali, com o canavial, tinha uns pessoal trabalhando no rural, fomos eu, ele e um outro pastor de outra igreja lá, né? Fomos pescar, né? O cara lá, pai, botou a gente pra fora, tipo assim, em tom de ameaça, aí o outro coroa na bicicleta, pedalando na estrada, eu fui com os meninos com a vara, assim, caminhando a pé na beira da pista lá, ali, a estrada que vai pra Pauzinho Sapucaí, eu fui andando, aí passou um coroa que ele botou pra fora da minha bicicleta, rapaz, esse cara vai encontrar um valente pra matar ele, não pode estar fazendo experimento com a gente não. Aí o cara quem botar a gente pra correr, né, botou o maior medo da gente, poderia ter corrido o risco. A gente, às vezes, quando passa uma situação que a gente não imagina que a gente está saindo de casa e vem assim, acontece ao caminho da gente, aquilo será que é predestinado pra gente acontecer? Já é pra gente aprender alguma coisa ou é... Como esse assunto aí está fora da aula, Tá. contexto, eu vou prestar meu testemunho. Se desculpa. Encerra a aula, não. Aí voltamos no assunto. Encerra a aula, presta meu testemunho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Perfeito. Deus é perfeito. E o objetivo dele é nos transformar em filhos, seres perfeitos como ele é perfeito. Não foi o mandamento? Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. É esse o trabalho de Deus. Nós não vamos ser perfeitos aqui nessa terra, mas o aprendizado continua. Eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente ser perfeito, se é alguns séculos ou alguns milênios, eu não sei. Mas o mandamento está aqui escrito. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Não é assim? Ele não daria um mandamento que fosse Porque impossível, né? Lógico que não. É, Você acha que seria um Deus mandamento ia mangar da gente? Dar um mandamento que seria impossível. que seria Porque impossível sabe- para nós cumprirmos? Lógico que não. Vai demorar? Vai. Mas essa vida aqui, esse período aqui não é eterno. É um período curtinho. O restante, tempo não conta. Aí Tá sabe- certo? E eu sabe- quero deixar esse testemunho e essa ministração que nós estamos partilhando, né? No sagrado nome do nosso Salvador e Redentor, Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço desculpa, Paulo. Aí